E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos, ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os coalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os coalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um coala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea... Você sabia que as galinhas também podem pular e voar? A domesticação dessa ave remonta a pelo menos 2000 a.C. Ela tem as penas e os músculos necessários para alçar voo, mas não faz mais isso centenas de anos depois de ser domesticada. Porém, com a motivação certa, consegue. Se achar que o outro lado da cerca é legal, é capaz de saltar até 1,80 m.
Algumas galinhas pulam nas árvores para se empoleirar. Imagine um casal em uma delas. Parece bem engraçado, mas a motivação nesse caso é a segurança. A árvore serve de cobertura para eles ficarem protegidos durante o dia contra predadores alados. Da mesma forma, à noite, a árvore se transforma em um abrigo do vento e da chuva e dos possíveis ataques de predadores terrestres. Isso não precisa ser na natureza. As fazendas onde as galinhas podem passear livremente também têm ninhos nas árvores. Uma sorrateira sai do galinheiro e pula nos troncos. Assim, muitos donos dessas aves procuram maneiras de mantê-las sob controle. Ei Siri, procure por como lidar com galinhas saltitantes. Agora estou passando para itens do dia a dia e os segredos por trás deles. As cores dos laços e das etiquetas de plástico nas embalagens de pão nos Estados Unidos não são aleatórias. Elas servem como códigos para identificar quando o produto foi feito. Cada dia da semana tem uma cor atribuída. Por exemplo, a azul é para a segunda-feira, a verde é para a terça e a vermelha para a quinta. Agora você pode descobrir o quão fresco é o pão. Os códigos de cores também são úteis para os funcionários, que podem identificar facilmente as embalagens velhas nas prateleiras. Há um ditado popular que diz: você é o que você come. Acontece que nossas entranhas também existem para nos fazer felizes. A serotonina é o hormônio do sentir-se bem e também um neurotransmissor. Muitos de nós o associamos imediatamente ao nosso cérebro. No entanto, curiosamente, cerca de 95% da serotonina do corpo é produzido em nosso trato digestivo. Muitos de nós costumam usar as palavras ervas e especiarias como sinônimas, mas esses são temperos diferentes. As especiarias vêm de todas as partes de uma planta ou árvore, como raiz, semente ou casca, enquanto as ervas são as folhas da planta. Geralmente adicionamos tempero aos alimentos ao assá-los e cozinhá-los. As ervas liberam seu aroma mais rapidamente, então as adicionamos no final. Você já sentiu que estava sendo observado e descobriu que estava certo? Bem, esse sentido aranha é chamado de detecção de olhar. Seu cérebro detecta quando alguém está de olho em você. A pesquisa explica isso como uma espécie de mecanismo de defesa. Um olhar direto pode ser um símbolo de domínio ou uma ameaça em potencial. Os humanos evoluíram com esse sentimento com o tempo. Estranhamente, funciona quando a pessoa está fixa em sua direção. Se o olhar estiver apenas alguns graus à esquerda ou à direita, o cérebro não reagirá dessa maneira. E quanto ao desejo de rever seus filmes favoritos ou ouvir músicas repetidamente, você não está sozinho. Esse hábito traz alguns benefícios para a saúde mental, porque é um comportamento que acalma a mente. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas, têm menos autocontrole e ficam menos motivadas a concluir tarefas difíceis. Você é atraído para a primeira temporada de The Office novamente, porque quando assiste, ouve ou faz algo familiar, não precisa se esforçar para monitorar o que está pensando. Portanto, é uma boa maneira de fazer uma rápida redefinição mental. Aqui está outro sentimento. Imagine que você está curtindo o pôr do sol em um terraço ou no topo da Torre Eiffel. Do nada, sua voz interior sussurra: e se eu pular? Isso não vem de um estado mais sombrio. É apenas uma espécie de sentimento que aparece quando você está no alto. Existe um nome para isso: o chamado do vazio, ou o fenômeno do lugar alto. É um tópico de pesquisa relativamente novo, e mais estudos estão a caminho. A grande atuação de Jim Carrey no filme O Show de Truman é lembrada até hoje. Mas você sabia que a síndrome de Truman é real? O fenômeno é uma questão relacionada à neuropsiquiatria cognitiva. Pessoas com esse delírio acreditam que estão sendo filmadas e que tudo será transmitido para entretenimento. Houve um tempo em que o alumínio era mais precioso que o ouro. Eu sei que é difícil de acreditar. Agora embrulhamos nossos sanduíches neste item do dia a dia. Se voltarmos ao século XIX, veremos o alumínio como um elemento difícil de obter. Até que alguns inovadores encontraram uma maneira de extraí-lo em larga escala industrial. Assim, o reinado dele acabou. A história sobre o governante francês Napoleão III ter um conjunto de talheres de alumínio com o qual servia comida para seus convidados especiais. O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos. Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de squatcho. Sua função inicial era manter as 4 partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o squatcho foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o squatcho voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos.
Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com um calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens como grama selvagem começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares. Mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação 2 vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956. O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945. Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois, nos aeroportos geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado, enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo eminente.
Normalmente as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis, mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em seções diferentes. Essas seções são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plug possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos 2 pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e 2 seções, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os 2 ouvidos. Se ele possui 2 anéis e 3 seções, uma delas serve para cancelar qualquer interferência, e as outras 2 são uma para cada ouvido. 3 anéis e 4 seções significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado. Jacob Davis, o homem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela. Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam, e isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas 2 folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos.